Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando um vídeo que vem falar um pouquinho sobre fé para você se fortificar nesse momento. E eu espero que você, através desse vídeo, possa ter sua vida mais firme, mais focada naquilo que Deus tem para nossas vidas, independente desse momento difícil que estamos vivendo, você possa crer que Ele tem algo novo para sua vida, algo maior para sua vida, independente da situação, independente da dificuldade, independente da luta que você vem estar enfrentando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, conhecidos, parentes, vizinhos. Entre no nosso Facebook, né, que estamos fazendo lives. Meu Facebook é Bruno Rafael de Oliveira. Temos o Facebook também do pastor Exon Vieira da Lapa. Basta você digitar na pesquisa que você vai ver que só tem os nossos Facebooks com esses nomes. E você possa estar compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas, para que juntos a gente possa estar fazendo a diferença na vida das pessoas, tá? Temos o nosso Instagram também, que é o PIB Parque São João Oficial, que é da primeira igreja do Parque São João Batista, né? Assim também temos o YouTube também com esse nome. E juntos vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas que perecem e que não têm esperança devido às suas a falta de conhecimento, a falta de experiência com Deus, a falta de ter encontrado a verdade que um dia nós encontramos. Hoje vamos falar um pouco sobre fé. O texto básico tem Hebreus 11, né? Você pode estar abrindo aí. É um texto bem grande, mas vamos falar apenas do comecinho desse texto e algumas coisas que esse texto nos fala para que a gente possa ter nossa vida cada vez mais fortificada diante de qualquer situação que possa acontecer conosco. Mas o que é a fé? A fé, né, como diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, você precisa exercitar essa fé todos os dias. Você precisa ter sua vida fortificada na fé. Por quê? Porque se você não tiver fé, você nem levanta da cama de manhã. Você nem consegue enxergar um futuro. Você desanima, você fica na depressão, né, com o que está sendo uma coisa natural hoje, nesse tempo de hoje. As pessoas têm ficado deprimidas, têm ficado sem esperança, porque elas têm visto as dificuldades dessa vida e elas têm desistido às vezes de si mesmo, desistido do futuro, desistido de acreditar que existe algo muito maior, mesmo diante de tanta luta e dificuldade. Sabemos que todo mundo passa por dificuldade, luta, isso é normal, é natural, mas a gente precisa se fortificar para que a gente possa saber e conviver com a certeza de que nós teremos a nossa fé firmada cada dia pela esperança que nós temos em Cristo. Então, se você tiver essa fé firme, que é para isso que a igreja serve, é para você se reunir com pessoas que possam te ajudar a entender aquilo que você precisa entender para você conseguir encontrar esperança para a sua vida, para que você possa vencer essas dificuldades. Então, a fé é isso, né? Você precisa crer naquilo que Deus tem para a sua vida e precisa crer principalmente em Jesus para que você seja transformado e tenha uma vida renovada. No versículo 2 diz qual é o principal resultado da fé dos antigos. Foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Então, assim, através dessa fé, uma fé que a gente diz que é uma fé muito mais difícil de ser exercida porque não existia, embora nós vamos ver mais para frente aqui quais que são os fundamentos da fé antes de você ter esse testemunho, né? Porque hoje nós podemos dizer, temos fé por quê? Porque Deus fez na vida de fulano, que Deus fez na vida daqueles homens, porque Ele fez aquilo na vida de tal pessoa, porque Ele fez isso na minha vida. Mas e o que essas pessoas naquele tempo tinham como exemplo de fé? Né? Nós vemos Abraão. Abraão, que esse texto falamos muito sobre o Abraão, que é o pai da fé. Ele não tinha nenhum tipo de exemplo nenhum dentro da própria casa para seguir a Deus, porque o pai dele era idólatra. Ele fazia imagens de outros deuses. Então Abraão ele foi chamado para ser pai de uma grande nação, para sair para uma outra terra, abandonando tudo e todos para poder viver uma vida diferente pela fé. E esse homem ele fez o que tinha que ser feito, mesmo com uma idade já avançada. Deus prometeu a ele que ele teria filhos e filhas.
né, que teria pai de uma grande nação, e isso era praticamente impossível, porque ele já era bem velho, a mulher dele também. Sem contar que ela também não podia ter filhos. E isso prova o quanto Deus ele age independente da situação e dificuldade. Quanto mais difícil for, mais complicado for a situação, mais a ação de Deus ela é implícita em nossa vida, ela é visível. Isso faz com que nós possamos crer cada vez mais e fazer com que essa obra ela se permaneça firme. Então nós temos aqui nesse texto, né, que fala um pouco sobre Abraão e fala também sobre outras pessoas que creram, né? E esse resultado da fé desses homens trouxe um legado para nós. Nós passamos a crer através do fato deles terem crido antes e ter experimentado antes tudo isso e terem vencido, né, as suas dificuldades e situações que foram sobre eles e eles conseguiram vencer por causa da fé. Foi através da fé que esse homem foi liberto, né, de um futuro que seria de morte, né, porque ele fazia parte de uma família idólatra e logo ele foi liberto para uma vida totalmente diferente e teve sua vida transformada. E hoje é um exemplo para nós e para todos que possam buscar por meio da palavra de Deus esperança para ter uma vida melhor. O fortalecimento também é uma coisa que nós podemos ver que todas essas pessoas elas passaram por dificuldades também, por lutas também, por situações complicadas também, iguais às quais nós estamos passando neste momento. Mas elas se mostraram firmes, fortes, valentes, não desistentes, mas sim perseverantes em quaisquer que seja a dificuldade, né? Seja ela de morte, seja ela de dificuldade de qualquer que seja, de qualquer nível, elas se manteram firmes, se manteram esperançosas, acreditaram em qualquer que fosse a luta ou dificuldade, eles permaneceram fiéis. E isso fez com que essas pessoas fossem lembradas até hoje como exemplo de fé. Quando ninguém pudesse transmitir para isso eles creram e fizeram a diferença. Esperança e convicção também. Né, que esperança de um futuro, mesmo que não acontecesse nada na vida deles, mesmo que aquela promessa que foi feita e que o próprio texto que nós estamos lendo fala mais para frente, cujo nós não vamos conseguir ver, mas você pode estar lendo aí, essas pessoas elas acreditaram, né, e tiveram fé e por causa disso eles receberam a maior promessa que alguém pode receber, que é a vida eterna, que é a salvação, que é uma nova casa, né? Uma coisa que não é terrena, não é aqui neste mundo, mas é eterna. E eles estão já, né, garantidos nessa nova casa, cujo nós também estamos batalhando para alcançar essa mesma condição. E por conta dessas pessoas que creram, né, que Deus agiu no meio deles, que nós também temos a mesma oportunidade hoje de também crer e também de recebermos também a mesma coisa que eles, que foi através de Cristo, né, o sacrifício de Cristo que nos deu essa oportunidade. E convicções, que é aquilo que permite você não duvidar, não ter qualquer fraqueza que te impeça de manter firme a sua vida com Deus, qualquer situação que possa vir, a sua convicção ela sendo real, você não vai mudar de ideia, você não vai desistir, você não vai desanimar, você vai vencer a sua dificuldade, a sua luta. O legado da fé, né, mais importante de tudo. Esse homem, né, pela sua fé, ele criou. E por causa da sua fé, nós alcançamos também essa mesma fé. Por causa dessa fé, nós podemos enxergar que existe coisas muito maiores para nós do que essas coisas que vivemos aqui neste mundo. Do que a saúde, do que dinheiro, do que casa, do que palácios, do que qualquer coisa que possa ser possamos atingir aqui neste mundo, que possamos buscar neste mundo, nada se compara com aquilo que há de vir para nós, que é a salvação em Cristo Jesus, que é uma vida com Deus. Então, o testemunho de fé de Abraão a Estevão. Estevão, que foi um jovem que teve, né, através desse testemunho, sua fé firmada. Foi através desse testemunho que ele realmente creu e viu, né, a ação de Deus na sua vida. Ele pode enxergar Jesus, né, no período ali que ele estava sendo apedrejado.
ele pôde ser testemunho vivo de que Deus ele tem um plano muito maior para nós através do sacrifício de Jesus, através da transformação dessa fé que ele pôde exercer pelo testemunho de Abraão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouça-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio de seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse é só o começo do testemunho que eu coloquei, para você ver o impacto que a fé que você hoje pode também gerar para outras pessoas no futuro. Que você que está passando por essa dificuldade, você pode também exercer sobre o próximo. Aquele que é seu parente, aquele que é o seu vizinho, aquele que ainda não está neste mundo, mas que pode, através do seu legado, acreditar e ter sua vida também renovada. E é isso que eu espero que nós alcancemos, né? Um legado de fé, um legado de ser aquela pessoa que vai transformar a vida de outras pessoas pela fé, pelo agir de Deus nas nossas vidas. E é isso que eu busco, e é isso que eu desejo que nós alcancemos neste mundo. O testemunho de Abraão ele permanece vivo, porque ele também atingiu a Pedro, né? Atingiu a outros também. E o mais legal de tudo é que toda vez que eles falam sobre Abraão, eles falam quem Deus que é, o Deus de onde, né? Deus de Abraão. Não, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus que começou a obra lá atrás. Ele permanece aqui, fazendo a obra aqui conosco. Ele permanece sendo o mesmo. E a mesma forma que ele agiu lá no passado, ele livrou o povo do Egito, ele fez com que aqueles homens que não tiveram nenhum tipo de exemplo anterior para poder crescem e vivessem as coisas que Deus tinha para eles. Ele tem o mesmo interesse hoje conosco, de fazer o mesmo conosco, para que nós também possamos viver as suas obras e fazer com que essa obra ela se permaneça firme até que a volta de Cristo seja alcançada, até que nós possamos viver essa eternidade ao lado dele. Em Atos 3, do 13 ao 18, diz um pouco sobre isso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo havia de sofrer. Então, em Atos 3,13, após a cura daquele homem que estava ali sentado na porta do templo, chamada Formosa, ele foi curado e através dessa cura, Pedro começa a pregar a Cristo, começa a falar do amor de Deus, começa a falar do testemunho de Abraão, que foi o primeiro, que foi o precursor de tudo isso, que chegou até aquele momento e Deus começou a agir no meio deles. Então, que coisa fantástica. Imagina você conseguir ser testemunha de Deus, de Jesus, né? E conseguir também fazer com que outras pessoas creem também, né? E possam ter a vida também renovada, transformada, e que Deus possa agir no meio daquelas pessoas através do seu testemunho. Isso é muito gratificante. E isso é algo que nós devemos pensar. Né? O que eu estou fazendo para mudar a vida do meu próximo? O que eu estou fazendo para ser diferença na vida do outro? Né? Será que eu tenho feito, tem sido interessante, tem sido algo que tenha mudado a vida de alguém, tenha transformado a vida de alguém? Assim, eu tenho alguns testemunhos que graças a Deus tem nos dado acerca disso, em que pessoas têm sido transformadas através daquilo que eu tenho buscado viver, né? Mesmo diante das minhas lutas, dificuldades, falhas e fraquezas, eu tenho visto pessoas sendo transformadas através da fé, através do você perseverar, mesmo diante de lutas que possam ser gigantes demais, gigantes que têm aparecido em nossas vidas, que têm tentado nos derrubar. Nós temos uma fé firme, que é viva,
e que ela permaneça em nós, e que ela faz a diferença onde que você vai, onde você passa. As pessoas elas começam a enxergar que existe sim uma esperança para elas, existe uma transformação que elas precisam ter para suas vidas serem totalmente diferentes daquilo que elas estão vivendo, que faz todo sentido para a existência delas, para que elas possam também serem transformadas, renovadas e serem edificadas através desse testemunho. E isso nós temos que entender, né, e buscar para que nossa vida seja referência para o nosso próximo, para a nossa geração, para o nosso habitat, para o nosso local. Fortalecimento e perseverança. E sobre isso, nós vamos ver um pouco sobre lutas e dificuldades que virão sobre nós e que precisamos mostrar força e dificuldade e fortalecimento e perseverança, né? Que é você ser firme naquilo que você está crendo, para que você não venha desistir e que você também possa ajudar o próximo, como eu estava dizendo. E isso fica bem claro nesse texto aqui de 2 Coríntios 1, do 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. 2 Coríntios 1, 3, 7. Isso faz entender, né, que quando Pedro ele foi preso, né, e por pregar a palavra ficou preso ali, e a igreja começou a orar, né, as portas se abriram da prisão, né, o anjo foi ali, libertou Pedro, e a gente vê que aquele homem viveu aquilo, viveu outras perseguições, Paulo também, todos esses, João também, né, na ilha de Patmos foi preso ali injustamente. Todos eles sofreram, passaram por dificuldades, por lutas, por situações que a sua vida foram colocadas à prova, e muitos deles, né, da história, né, foram mortos, né, foram martirizados ali. Mesmo diante de tudo isso, mesmo que a luta venha sobre nós, a dificuldade venha sobre nós, o medo venha sobre nós, esse momento difícil venha te enfraquecer ou venha te fazer você ficar mais temorizado diante dessa situação, nós sabemos que a nossa vitória ela é garantida e que Deus ele está conosco em cada momento dessa luta, né, em cada momento dessa dificuldade. Que nós, mesmo diante desse sofrimento, nós temos um Deus que está conosco diante de cada momento que nós passamos neste mundo, e Ele nos dá essa paciência para vencermos essas lutas e dificuldades, para que possamos ajudar aqueles que também vão viver essa mesma situação. Aí nós possamos dizer, né, volto a dizer, a importância do testemunho. Né, esses homens que sofreram, que viveram, né, se a Bíblia tivesse relatado apenas aquilo que Deus tem feito de bom na vida deles, e não ter falado sobre as tribulações e dificuldades, nós vamos achar que nós estamos vivendo totalmente errado, né? Que tudo isso que estamos vivendo não tem sentido porque estamos vivendo dificuldades. E, na verdade, a grande período da vida desses homens foi, sim, passar por lutas e dificuldades que fizeram com que eles chegassem a ser o que eles se tornaram. Foi através dessas lutas que eles foram ficando mais firmes, mais fortes, mais perseverantes e mais tementes a Deus, porque eles viam a presença de Deus diante de cada situação, e Deus ele tem fortalecido seus filhos diante dessas lutas, para que possamos carregar esse testemunho, para que possamos vencer o dia bom, o dia mau e todos os dias. E isso é uma coisa que nós precisamos entender e crer, e não desistir nunca, mesmo diante de que seja a batalha, seja gigante demais, seja complicado demais, nós temos uma esperança que é viva e que permanece em nós em todo o tempo da nossa existência. Esperança e convicção, uma coisa que tem sido uma grande dificuldade, né, no nosso meio de hoje,
é isso, é a pessoa se manter firme, esperançosa. Às vezes a pessoa que teve uma experiência real com uma idade jovem demais, às vezes a pessoa se converteu com 10 anos, igual no meu caso, ou mais um pouco, 15, 12 anos, a pessoa acaba se desviando, acaba se enfraquecendo, acaba vivendo ali 20 ou 10 ou 5 anos na presença de Deus e desiste dessa caminhada. Por que isso acontece? Né? Porque essa pessoa ela não se firmou, ela não teve a convicção real daquilo que é a existência dela neste mundo, qual que é o sentido real da existência dela, qual que é o objetivo real da nossa vida, né? Que não é nada aqui deste mundo, nada focado nessa terra, e essa esperança ela é viva, ela mantém a nossa vida focada naquilo que Deus espera que nós vivamos na sua presença. Não é focada nos prazeres deste mundo, não são as coisas que aqui ficam, não são as coisas terrenas, não são as vaidades deste mundo, as coisas que só trazem prazeres no momento, mas que no fim é morte. E isso tem acontecido muito com os jovens, porque por causa de falta de perseverança na fé, porque não teve, às vezes não tem uma família que o auxilia nisso, não teve experiências necessárias com Deus nisso também, para se manter firme, não teve dentro da igreja um auxílio necessário para poder se manter firme e convicto, né? Se decepcionou com alguma coisa, né? E acaba perdendo também. Então a nossa esperança ela tem que ser viva e tem que ser real. Não adianta viver uma vida cristã por um período de tempo e depois desistir, enfraquecer e abandonar. E isso nós temos que ver aqui em Romanos 8, do 17 e 18, fala: se somos filhos, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que o nosso sofrimento atuais não pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. E outro texto que complementa esse é o de até o do 23 ao 28, no mesmo capítulo. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, que espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora que o som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 23, 28. Então, essa luta, essa dificuldade, esse medo, essa batalha, ela tem um sentido, né? Ela tem um porquê. E a nossa esperança ela é viva. Ela não morreu na cruz e ficou morto. Ela ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive. Ela permanece. E isso que nós temos que guardar e viver todos os dias, lembrando-se dessa promessa, lembrando-se de que um dia, né, nós estaremos com Ele para sempre, em eternidade. Mantendo-se firme, né? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58. Firme é você ser convicto, é você ter o seu coração em paz, é você ter uma certeza de que o controle real da sua vida está na mão de Deus. E Ele controla tudo em todo o tempo. E Ele permanece firme naquilo que Ele é. Ele não erra, Ele não desiste, Ele não muda, Ele não varia, Ele permanece o mesmo. Desde o passado, que agiu em Abraão, que agiu nos profetas, que agiu nos reis, né, que serviram ao Senhor, que agiram em todos aqueles juízes e também agiu nos apóstolos, ele permanece hoje para agir também no nosso meio, na sua vida. Então você tem que crer e ver, enxergar as coisas que Deus tem para a sua vida e se fortalecer com os irmãos, na igreja, não fora, porque fora você acaba vivendo uma vida não firme, né? Você acaba se desviando, porque o mundo ele é muito atrativo e muito peçonhento. Qualquer coisa que você
você acaba se enfraquecendo e se desviando de fato, você desistindo, né, do chamado. Isso é muito visível neste mundo porque o mundo é atrativo. Se fosse fácil de vencê-lo, todos estariam firmes, né? E muita gente tem desistido porque tem se enfraquecido, não tem se fortalecido e logo tem caído e permanecido no chão. E nós sabemos que a nossa firmeza é em Cristo e nós temos que manter essa firmeza viva, todos os dias crendo, orando, buscando e se unindo com os irmãos para manter firme nessa obra. E isso mostra também, né, através desse texto de Hebreus 11:3, falando sobre aquilo que Deus pode fazer. Né? Se Ele, com apenas uma palavra, Ele fez todas as coisas, fez o universo, fez coisas assim que nós não podemos explicar, imagino que Ele pode fazer na nossa vida, se nós cremos da mesma maneira, se sabemos entender o poder dele. Né? E esse texto fala isso, né, em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus e de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então Deus, com a palavra, ele fez todas as coisas. Faça isso, faça aquilo. E tudo foi se formando, tudo foi acontecendo. Então da mesma maneira ele pode fazer na nossa vida se nós crermos. Ele pode, com uma palavra, mudar toda a sua história. Mais exemplos de fé. Nós vamos ver aqui em diante vários exemplos de fé nesse capítulo, né, que não dá para a gente falar de todos, mas vamos deixar aqui também o de Abel, né, que foi um dos primeiros que serviu ao Senhor também ali, que creu e teve a sua vida, através da sua vida, um exemplo também. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas, embora seja morto por meio da fé, ainda fala. Enoque também foi outro exemplo, né? Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. Em Hebreus 11, 4, 5 também fala de dois exemplos de fé, que foi de Abel e de Enoque, que foram homens que também agradaram a Deus com suas vidas. Mais para frente nós vemos também mais, que não tem como eu falar de todos agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu convido você a ler o restante dos textos e ver mais um pouco sobre isso, para manter a sua fé firme, né? E não desistir, e não desanimar, e não ver essa situação atual como um problema para você enfraquecer, desanimar, para você perder a esperança, para você se tornar uma pessoa menos firme, né, nessa jornada que é a vida, né? Você tem que se manter firmado, manter compromissado, manter esperançoso e não desanimar, independente da situação, mesmo que ela seja bem difícil. Nós sabemos que existe a esperança para nós e essa fé, ela não pode morrer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. E aí nós finalizamos esse vídeo. Espero que você tenha a sua vida firmada. Lembre-se, Deus ele agiu lá atrás com Abraão. Ele continuou agindo. Depois ele foi, ao longo da história, trabalhando com os profetas. Alcançou a vida de outras pessoas, os apóstolos, outros mártires, até chegar em nós. E você pode continuar essa história, se você crer. Se você viver, você pode deixar esse legado para mais pessoas. Você pode fazer diferença na vida de muitas pessoas e ser o motivo da salvação de várias pessoas através da sua fé, através da sua perseverança, através de você estar firme nesta obra que foi chamada, que foi dada para você. Deus abençoe sua vida. Creia, não desista. Compartilhe esse vídeo e vamos juntos mudar a vida das pessoas. Amém?